go for landing. Retro. Go. 9. Eagle has landed. Ignition sequence start. A Confederação Nacional do Comércio realiza o segundo Diálogos com a Beth Chamber, com o tema Legalização de Jogos e Apostas no Brasil. Ao meu lado estão o diretor executivo da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Dr. Marco Aurélio, o meu primeiro vice-presidente, Mauro de Lima Câmara, e do meu lado direito, do meu lado esquerdo, nós temos o nosso mediador, o Dr. André Luiz Andrade, e o nosso palestrante, Neil Montgomery, além dos nossos convidados presentes nessa sala, que eu me permito, no momento, não nominar a todos. Sejam todos bem-vindos. A matéria de hoje, após tramitação por mais de 30 anos sem consenso, propõe e legaliza jogos e apostas. E esse tema parece encontrar um acordo no nosso Congresso Nacional. Pensando nisso, a Beth Chamber realiza, então, hoje, na Sala Oval da CNC, uma discussão sobre o projeto de lei número 442 de 91, que regula a exploração de jogos e apostas no Brasil. Passo a palavra ao Dr. Marco Aurélio para as suas considerações iniciais. Em seguida, peço a gentileza do mesmo passar a palavra ao Dr. André Andrade, que será o nosso mediador, como já disse, e que dará seguimento com os debatedores que já estão presentes, presencialmente ou virtualmente. Boa tarde a todos. É com grande prazer e satisfação que recebo a Câmara Texana de Comércio do Brasil. Uma das principais áreas da atuação da Federação das Câmaras de Comércio e das nossas 60 câmaras bilaterais é o turismo. Para o incremento do turismo internacional, é importante o Brasil ter atrações turísticas que gerem emprego e renda. E a legalização dos jogos é uma grande oportunidade. Entendo que não se deve proibir o que a sociedade não condena e que está em desacordo com a maior parte do mundo. Em 90% dos países do G20 existem jogos e 75% dos países da ONU aprovam os jogos. Proibir estimula o submundo do crime a dominar essa atividade. Temos como exemplo a lei seca nos Estados Unidos, no período de 1920 a 1933, aonde transformaram o dono de um bar em um criminoso, obrigando a se relacionar com a máfia de fornecedores. A cultura ocidental está estruturada em um sistema de apostas. Quando uma empresa decide abrir uma filial, ela está fazendo uma aposta. O conceito de aposta é a motivação da arte de se empreender. E também, quando tomamos decisões dia a dia, estamos apostando. Entendo que a nossa tecnologia atual permite que tudo seja acompanhado e rastreado. Acho que vale essa discussão nesse momento, fazendo com que os jogos sejam regulamentados e fiscalizados. Não existe um número preciso
de quanto poderia ser arrecadado, mas estima-se algo entre 15 bilhões de reais a 20 de arrecadação. Vamos citar, por exemplo, Portugal, com 10 milhões de habitantes, recebe algo em torno de 5 bilhões de euros por ano. Por que não destinar esses recursos para financiar saúde, educação, esporte e cultura? Obrigado. Passo a palavra para o Dr. André Andrade. Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início ao Diálogos da Beth Chamber, o nosso segundo evento. É um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa, na pessoa do Dr. Max Paul, presidente da Câmara Texana de Comércio, e cumprimentar os demais membros, especialmente os palestrantes a quem passo a apresentar. Nosso primeiro palestrante, que muito nos honra com a sua presença, é o Dr. Alexandre Sampaio de Abreu, presidente do Conselho de Turismo da CNC. O nosso segundo palestrante é o Dr. Neil Montgomery, advogado, fundador de Montgomery Associados, advogado especialista em jogos e apostas e em direito empresarial, também mestre em direito internacional pela Universidade de São Paulo. E o nosso terceiro palestrante, o Dr. Javier Chá, que fala remotamente, diretamente do Uruguai, que vai nos trazer a experiência internacional na legalização de jogos e apostas na América Latina. Agradecendo novamente pela oportunidade do evento, eu passo a palavra ao Dr. Alexandre Sampaio de Abreu para suas considerações iniciais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Primeiro, é um prazer recebê-los aqui na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Lhes dou as boas-vindas, não só em meu nome, também com o presidente da CNC, Dr. Roberto Tados, que se sente muito honrado. Ele também entende que o tema é extremamente oportuno, já que ele é totalmente favorável à legalização do jogo no Brasil e não entende por que não conseguimos avançar em sinergia com o mundo civilizado para termos um processo que vai gerar empregos, vai trazer desenvolvimento econômico, vai atrair turistas estrangeiros e permitir também que o próprio brasileiro jogue aqui e evite, no caso, viagens internacionais e fazer dispêndios lá fora. Não esquecendo que também, os senhores todos sabem disso, que os jogos virtuais hoje se inserem na nossa realidade e que, portanto, são inevitáveis e, portanto, colaboram para um déficit na balança de serviços ligados ao processo de lazer que os jogos propiciam e que é extremamente nefasto para a atividade econômica no Brasil. Afora isso, os dois projetos que estão no Senado Federal, o 442 de 91 já citado, e não esquecendo o 2684 também de 2019, depois de longa tramitação, acenam com uma possibilidade concreta de que a gente, vencendo um certo receio de alguns parlamentares em relação ao processo do jogo no Brasil, possamos criar e beneficiar, principalmente o turismo brasileiro, em relação à construção de resorts, dado que uma das características do PL é a instalação em resorts, como também todo o entorno do tocante à atração de qualificação de mão de obra, possibilidade de geração interrelacionada com a alimentação e toda uma sistemática de serviços que envolve a questão da prestação de serviço aliada ao jogo. Nós entendemos que a sua percepção, a sua redação e as emendas que foram colocadas na Câmara dão ao documento uma validade extremamente importante e propiciam que todas as sistemáticas de receio colocado pelos órgãos de fiscalização, principalmente a Receita Federal, estariam atendidas com a redação que foi desenvolvida nas nossas casas legislativas. É importante notar que o jogo no Brasil, em passando esse PL, teria uma característica inovadora, que é um sistema de controle que se utiliza de cartões de crédito. Então, portanto, nós não teríamos nenhuma restrição em relação
a transação ou lavagem de dinheiro, dito por alguns que não colaboram, não abonam esse tipo de trâmite no Brasil, dado que ali o controle pela Receita Federal ou os órgãos de controle ficariam extremamente amarrados e sem nenhuma circunstância de permitir uma lavagem de dinheiro, dito no jargão popular. Entendemos, então, que o jogo atende, do jeito que está consubstanciado nos dois documentos, mas o 442 muito mais avançado. Nos atende perfeitamente em relação às premissas que trazem o controle ou o receio dos órgãos ligados à Receita Federal e, portanto, não teriam razão para uma sistemática de restrição quanto à sua implantação. Devemos ressaltar também que a comissão criada na Câmara para a legalização do jogo, que teve na sua gestão na Câmara dos Deputados, na sua última comando, o deputado Barcelar da Bahia, um entusiasta pelo jogo, no GEMET teve amplas discussões e eu participei de vários debates públicos em relação a esse processo e acho que restou vencido toda a dúvida ou receio que houvesse em relação a isso. É importante também notar que esse documento ele permite um espectro um pouco mais ampliado no tocante à forma com a implantação dos chamados jogos de azar, mas que nós diríamos que não deve ter essa conotação pejorativa, e sim jogos no sentido de lazer, de entretenimento e toda a correlação que existe em relação a isso, que é também a possibilidade de cassino de navio de cruzeiro, que desenvolveria essa sistemática também oferecer navios na costa brasileira de bandeira nacional que poderiam propiciar e enveredar por esse processo também. Diversos senadores já se manifestaram a favor, alguns contra, naturalmente, mas eu acho que é importante dizer que a legalização, como foi mencionado, inclusive pelo senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, vai trazer a possibilidade que nós pudéssemos ter essa possibilidade de aprovação ainda no governo atual. Diríamos que não foi possível, mas eu acho que essa premissa tem que ser mantida para a próxima legislatura, com apoio de vários senadores que já se manifestaram favoráveis, e ainda temos uma frente parlamentar pela liberação do jogo, que conta com deputados e senadores sinérgicos à ideia que, com certeza, a CNC vai poder fazer, em colaboração com a Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes e várias outras entidades que militam no turismo associativo, um tour de force no sentido de a gente conseguir aprovar o processo. Os argumentos contra são muito frágeis, principalmente as questões de controle, e no tocante aos aspectos que envolvem outras premissas, como gastos excessivos de pessoas que não têm um controle emocional para isso, eu acho que já existe dentro do próprio documento amparo no sentido de a gente não permitir que essa sistemática se implante, até porque, claro, o jogo com o cartão de crédito tem um controle exacerbado em todo o processo. Então, senhores, eu diria que tanto a Federação quanto a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo expôs a ideia de que nós temos que aprovar isso. Seria um marco para o turismo no Brasil, um rol, um degrau acima que nós venceríamos e propiciaria, com certeza, estabelecermos em sinergia com vários países do mundo civilizado e ocidental, que nós alcançássemos essa marca e tivéssemos uma condição de potencializar a vinda de turistas estrangeiros para o Brasil. São essas minhas considerações e estou à disposição para outros esclarecimentos. Agradeço ao doutor Alexandre Sampaio pelas palavras. Caso não haja nenhuma pergunta ou manifestação, vou passar a palavra ao nosso segundo palestrante. Por favor. Sim. Perfeitamente. Nós iríamos direcionar as perguntas ao final do debate, mas nós gostaríamos de aproveitar a presença do doutor Alexandre e direcionar uma das perguntas que nós recebemos, exatamente
essa visão com relação à expectativa de aprovação do projeto de lei 442. Tendo em vista o cenário político-eleitoral adiante, com o qual vivenciamos, há uma expectativa que esse projeto possa ser aprovado ainda esse ano, ou nós deveríamos contar com isso apenas para a próxima legislatura, como mencionado durante a sua exposição? Eu particularmente exposo a ideia de que não temos condição de aprovar mais esse ano, até porque eu cometi um engano aqui, o vice-líder do governo, o senador Carlos Viana, na verdade é contra o projeto. Mas nós temos vários outros que são a favor, inclusive na Câmara, o deputado Ricardo Barros antecipou, inclusive durante a votação naquela casa, que ele era totalmente a favor. Então, em função de alguns posicionamentos de parlamentares que ocupam cargos importantes no Legislativo, eu advogo não, mas reconheço que não existe clima nesse final de legislatura para aprovar o processo. Então, nós temos que ter muito empenho numa atitude, numa ação coordenada entre a iniciativa privada, e essa casa vai atuar nesse sentido, assim como nossa Federação de Hotéis e Restaurantes, que a gente tem aí no ano que vem. Claro, a gente vai ter uma votação eclética em termos da composição de bancada, mas eu diria que existe um clima totalmente favorável a partir de 2023 para a gente voltar a abordar o assunto e, quem sabe, aprovar o documento, porque na Câmara a gente já venceu esse percalço. Então, o Senado, com certeza, será uma casa favorável, dependendo de algumas eleições, alguns senadores que vão se eleger e que, com certeza, vão esposar a ideia, vão aprovar, e vão se esforçar no sentido de que o assunto, tendo esgotado todos os percalços, a gente consiga aprovar. Esse ano, eu acho que é praticamente impossível, devido não só já o tardar do final de ano e as matérias já colocadas, mas eu acho que o ambiente político para o ano que vem é muito mais favorável. Muito obrigado, doutor Alexandre. Passo a palavra ao doutor Max Paul, que direcionará a próxima pergunta. Bom, boa tarde, doutor Alexandre. Obrigado mais uma vez pela sua presença, que muito nos envaidece e ilumina esse momento. A minha pergunta está, de certa maneira, atrelada à anterior, porque nós tínhamos visto recentemente uma matéria do senador Alcolumbre falando da possibilidade de tudo isso que nós estamos tratando até acontecer nesse ano. Eu concordo com a visão que o senhor já expôs. Eu imagino que isso seja uma possibilidade na próxima legislatura. Mas uma coisa que ele falou na matéria que ele apresentou é que ele tem a certeza do veto presidencial em havendo reeleição do atual presidente. Assim como ele entende também, isso foi dito por ele, que o Congresso derrubaria. Evidentemente, como temos um período eleitoral, a composição nós só vamos descobrir depois das eleições. Porém, essa questão do veto parece ao senhor que deverá acontecer em caso de reeleição, e depois, se nós tivéssemos a mesma composição, eu diria que era até óbvia, sem abusar da futurologia, porque também sei que não há como adivinhar quem serão os próximos, mas o clamor público, o empresariado está verticalizado na mesma direção, de tal maneira que a gente possa ter uma previsão favorável desta nova fase e, consequentemente, isto deve ser não apenas incentivado ou apoiado por aqui, mas nós já poderíamos imaginar na atração de grupos, de empresas e de investidores para esse desenvolvimento, como o senhor mencionou, que está, obviamente, permeado da lógica do cassino. Enfim, qual seria a visão do senhor? Ficou um pouco extensa, mas o que eu queria saber é da possibilidade do veto presidencial, né, e a provável superação desse veto, enfim, e como que nós sejamos empresários, sejamos aqueles que vão trabalhar eventualmente para captar recursos, podemos imaginar o cenário para o próximo ano.
Bom, é importante notar que a renovação da Casa Superior, do Senado, vai se dar em 1/3, né? Então, isso já nos leva a uma perspectiva de que alguns defensores do jogo no Senado Federal não estão concorrendo agora. Então, eu diria, por exemplo, o senador Ângelo Coronel, que é um defensor intransigente, né, do jogo no Brasil, ele não tá concorrendo, está mantido dentro dos 8 anos da sua legislatura, então ele vai continuar ali com essa possibilidade de apoiar. Eu diria que, se nós, inclusive, se entrasse em pauta com o presidente do Senado, colocasse em pauta essa situação agora, o presidente teria que transigir de tal maneira para vencer os percalços, principalmente a bancada evangélica, que a gente correria um sério risco, não só de não ser aprovado, como também das promessas que ele teria feito em relação ao possível veto. Então, vamos analisar sob 2 perspectivas. Continuando o presidente Bolsonaro, eu acho que ele tem um compromisso subreptício assumido com a iniciativa privada e principalmente com os elementos, com as pessoas ligadas ao turismo, os setores que advogam a causa, que eventualmente ele pode fazer um veto, mas é um veto que estaria circunscrito a não objeção a uma grande amálgama no Senado ou na Câmara numa ação conjunta para derrubar o veto. Eu particularmente acho que ele não deve vetar. Eu acho que ele vai convergir, talvez vete algumas partes, isso é importante notar, que o veto pode ser parcial. Em termos da matéria in totum, não creio que o presidente Bolsonaro vetaria. Se nós tivermos uma outra opção eleitoral, estamos considerando o segundo ou o primeiro, o ex-presidente Lula, que comanda hoje as preferências, pelo menos das ditas sondagens ou as pesquisas de opinião. Eu acho que o presidente Lula é uma pessoa que tem uma visão de que o turismo é fundamental e de que o jogo se compõe nesse processo. Ele não tem um apoio tão grande das bancadas evangélicas, então, portanto, ele não tem necessariamente compromisso com essas restrições. Particularmente quando recebemos ele aqui na CNC, lá em Brasília, ele me confessou, e tenho certeza que ele também articulou, conversou com o presidente da CNC, o Dr. Roberto Tasso, de que esse seria uma das premissas que envolveria, ou que propiciaria que ele tivesse uma visão favorável. Não esquecendo que o primeiro-ministro do turismo do presidente Lula, na sua primeira gestão, foi o Dr. Maris Guia, um homem totalmente favorável ao jogo e grande entusiasta do processo da vinda da abertura de cassinos no Brasil. As especificidades que foram tomadas em relação à redação do documento, e eu não diria que também o 2648 foge a isso, eles dão todas as seguranças para que esse processo seja discutido de maneira bastante sólida, com argumentos para contrabalançar ou refutar, eventualmente, pessoas que sejam contrárias. E acho que dentro dos parlamentares que hoje compõem o Senado, como nenhum dos majoritariamente favoráveis, nenhum deles está botando em discussão ou vai concorrer esse ano, que já tem seu mandato consolidado por mais 4 anos, eu diria que é muito pouco provável, na minha visão, que haja veto em relação à matéria. Muito obrigado, doutor Alexandre Sampaio, novamente, pela resposta. Deixo aqui aberta a possibilidade de mais alguma pergunta. Não havendo, eu passo a palavra ao doutor Neil Montgomery, que esclarecerá os aspectos legais do projeto de lei 442, tratará também de apostas esportivas e registro aqui apenas, com relação ao que já foi comentado até agora, a nossa posição de surpresa, porque, na verdade, esse é um tema que chega com muito atraso. A discussão ainda está em andamento quando já deveria estar encerrada. Essa matéria, com restrições ou sem, já deveria estar aprovada. E, para que isso se dê de uma forma segura e com a segurança jurídica para todos, nós vamos ter mais detalhes sobre o projeto agora com o Dr. Neil Montgomery, a quem passo a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da CNC, da Câmara Texana, também aqui no Brasil. É uma honra poder compartilhar esse painel com ilustres colegas, expositores, também por videoconferência.
até internacional, vamos ter um palestrante do Uruguai, e é bom estar aqui na cidade maravilhosa, que é onde eu nasci também, apesar de não parecer carioca, eu sou carioca também. E esse tema me encanta já há muito tempo, mais de 15 anos, que eu advogo, dentre outras áreas, nessa área do jogo. O jogo, assim, é apaixonante por todos que têm participado dele, e é importante até fazer só um parênteses do que é o jogo, né? Porque muita gente coloca muitas coisas na mesma cesta sem saber exatamente do que estamos falando tecnicamente, né? E o jogo de azar, ou como eu prefiro dizer, jogo de fortuna, né? É aquele jogo onde a sorte tem um papel preponderante ou exclusivo, né? A contrário senso, quando a habilidade do jogador prepondera sobre a sorte, o jogo não será considerado de azar, e sim um jogo de habilidade que está fora das proibições do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, que é a lei que tem contido a proibição ao jogo de maneira geral desde a década de 40. Então, até fazendo, né, um gancho aí com Texas especificamente, por muitos anos, o pôquer foi visto como um jogo de azar, mas foi comprovado cientificamente que, na verdade, o jogador de pôquer, especialmente na modalidade Texas Hold'em, daí a conexão com Texas, né? Depender, assim, da habilidade do jogador que você tem o resultado de uma partida de pôquer. Então, já há alguns anos, né, mediante relatórios forenses e científicos, comprovou-se que o pôquer não seria, portanto, um jogo de azar ou de fortuna por causa da habilidade do jogador. Então, hoje, proliferam pelo Brasil todo casas de pôquer, campeonatos de pôquer também, por causa dessa razão. E aí, dentro do jogo, de maneira geral, não só você precisa ter a sorte, né, como um papel preponderante, mas a grande restrição ao jogo está nesse artigo 50 que eu mencionei, da Lei das Contravenções Penais, que é explorar o jogo de azar ou de fortuna em lugar público ou acessível ao público. Ou seja, se você vai ter uma partida de cartas na sua casa, por exemplo, não tem problema, porque não é um lugar público, né, ou acessível pelo público. O problema é quando isso se torna aberto ao público de maneira geral. E na década de 40, né, nós não tínhamos, por exemplo, a internet, né? É um fenômeno mais recente, mas dá para enquadrar hoje em dia o lugar acessível ao público, porque a internet talvez seja o mais universalmente acessível pelo público. E isso veio à comprovação. Em 2015, houve uma alteração legislativa e acrescentou-se ao artigo 50 da Lei das Contravenções Penais um parágrafo falando que o apostador pego jogando online, ou seja, confirmando a internet como um lugar acessível ao público, também estaria incidindo na contravenção penal. Então, por décadas, né, 8 décadas, nós tivemos e convivemos com essa proibição do jogo de maneira geral. Tivemos, anos atrás, a volta dos bingos por algum tempo, né? Mas depois fecharam novamente, e desde 1991 temos esse projeto de lei, o 442, que finalmente este ano, na madrugada do dia 24 de fevereiro, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e seguiu então para o Senado, onde ele aguarda ser colocado para votação. E dentro, digamos, dos jogos de maneira geral, o projeto de lei 442, ele trata de um grupo específico, praticamente todos os jogos de chance ou de azar, fora as apostas esportivas. E por quê? Porque em 2018 nós tivemos uma grande abertura para o jogo no Brasil, com a aprovação, com a promulgação da Lei Federal 13.756, que é uma lei sobre loteria, e foi o jeito que o legislador brasileiro encontrou para legalizar as apostas esportivas. No mundo todo, as apostas esportivas
no caso de cota fixa, né? Porque ao você fazer a aposta, você já sabe qual vai ser o retorno financeiro, se você acertar o prognóstico da aposta. Ele foi introduzido nessa lei como uma modalidade lotérica, apesar de, no mundo todo, as apostas esportivas não serem modalidade lotérica. Mas foi o jeito brasileiro de aprovar essa vertical do jogo, que está na lei de contravenções penais como uma das formas equiparadas aos jogos de azar. Em 2018, então, legalizou-se a aposta esportiva. Ao meu ver e ao ver de muitos juristas, isso retirou a ilicitude criminal dessa atividade e fincou as bases para o desenvolvimento também da legalização dos jogos de maneira geral. As apostas esportivas estão pendentes ainda de regulamentação por um decreto presidencial, porque a lei estabeleceu apenas as diretrizes básicas e, como acontece aqui no nosso ordenamento jurídico, é necessário um ato administrativo do chefe do executivo, no caso do Executivo Federal, o presidente da República, para regulamentar uma lei federal. E cabia, portanto, ao presidente Bolsonaro emitir, né, promulgar um decreto contendo as regras do jogo de como se daria o licenciamento das apostas esportivas, a proteção do jogador, as questões de publicidade, enfim, todas as regras que os operadores deveriam seguir. Infelizmente, esse decreto já era esperado há muito mais tempo, até uma última esperança era no primeiro semestre deste ano, mas soubemos há um par de meses, né, convencido por um de seus aliados, de esperar até passar a eleição presidencial para colocar esse assunto em pauta novamente. Então, o prazo que a Lei Federal de 2018 dá para a regulamentação é até dezembro deste ano. Então, se espera, independentemente do resultado das eleições, que em novembro e até dia 12 de dezembro tenhamos aí um decreto com as regras das apostas esportivas. E, como vocês sabem, esse tema tem despertado bastante interesse. Praticamente todos os times de futebol, por exemplo, das séries A e B do Campeonato Brasileiro, hoje gozam de patrocínio de casas de aposta. Em sua maioria, são empresas estrangeiras que ainda não têm presença no Brasil, justamente porque aguardam a regulamentação da Lei Federal de 2018. E é uma fonte de patrocínio de renda importante para os clubes. De certa forma, as apostas esportivas desenvolvem uma espécie de turismo que é o turismo esportivo, né? Hoje em dia, com essa atividade das apostas esportivas, o torcedor vai ao estádio ou assiste aos jogos da sua casa de forma diferente, não só querendo saber quem vai marcar, quem vai ganhar a partida, mas hoje em dia dá para apostar sobre tudo, inclusive quem é o primeiro jogador a ganhar um cartão amarelo, vermelho. Então, você vê o esporte, o jogo de maneira diferente, isso faz até mais interessante para os torcedores até viajarem para os estádios nacionais e internacionais, porque tem também toda a atividade de aposta esportiva envolvida. E isso certamente contribui para a legalização dos demais verticais do jogo aqui no Brasil, principalmente os cassinos, lembrando que a última rodada de roleta oficial no Brasil na década de 40 foi justamente aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, no Copacabana Palace, né? Então, o Rio de Janeiro sempre foi, digamos, a capital do jogo, né, tradicional, físico do Brasil. Então, imagino aqui que o Rio esteja esperando ansiosamente pela legalização como a nossa capital do turismo brasileiro, porque certamente a instalação dos cassinos integrados em resorts, como falou o Dr. Alexandre, foi a forma encontrada pelo legislador para aprovar os cassinos aqui no Brasil, pelo menos uma das formas, porque também existem os cassinos chamados turísticos a serem implantados em cidades historicamente
turísticas e até também a possibilidade dos cassinos fluviais, né, de Rio, também é algo que o projeto de lei permite. E o projeto de lei, ele traz, né, todos os requisitos técnicos, jurídicos, existem, por exemplo, exigências de capital mínimo, né, não é qualquer operador que vai poder montar um cassino, vai precisar de no mínimo 100 milhões de reais como capital mínimo, ou seja, é um investimento de peso, muito mais do que se precisa hoje em dia até para constituir um banco, uma seguradora e até uma resseguradora. Então, o legislador brasileiro realmente levou muito a sério a elaboração dessa lei, se baseou em práticas internacionais, as melhores práticas internacionais, foram ouvidos especialistas brasileiros, internacionais, em todo esse processo legislativo, e não só os cassinos, mas outras verticais do jogo, como o bingo, né? E o jogo do bicho também, outro jogo que nasceu aqui no Rio de Janeiro, também se vislumbra a legalização nesse projeto de lei. E o projeto, voltando à questão dos cassinos, prevê que os estados brasileiros vão poder ter maior ou menor número de cassinos integrados a resorts, dependendo do número de habitantes em cada estado. O número máximo previsto pelo projeto seria de 3, né, para estados que tenham mais de 25 milhões de habitantes. Pelos dados oficiais, apenas São Paulo cumpre esse requisito, parece no momento, então só o estado de São Paulo teria como ter 3 cassinos, mas na próxima faixa, que seria de 15 a 25 milhões, você tem pelo menos 2 estados, um deles sendo o próprio Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, e depois você tem a faixa de um cassino para estados com até 15 milhões de habitantes, sendo que o projeto de lei prevê, como eu disse, a criação dos cassinos turísticos em polos ou em cidades dentro do estado que tenham historicamente atração turística. Parece que o projeto de lei prevê pelo menos uma distância mínima entre esses cassinos turísticos e os outros cassinos permitidos, de no mínimo 100 quilômetros, mas isso é uma outra oportunidade também. Existem capitais mínimos necessários também para os outros verticais, bem menos do que para os cassinos, então, para o jogo do bicho e para as casas de bingo é bem menos, né? Se não me engano, 10, 15 milhões. E então isso certamente deve trazer muito investimento, não só isso, como a geração de tributos, de impostos para o governo, né? E também a geração de emprego formal. E é importante dizer que entre a promulgação da Lei das Apostas Esportivas em 2018 e provavelmente a aprovação do projeto de lei 442, tivemos também uma mudança em âmbito judicial muito importante, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de alguns anos atrás quebrou o monopólio da União Federal sobre a exploração de loterias. Então, até alguns anos atrás, apenas a União Federal, pela Caixa Econômica Federal, poderia explorar a atividade de loterias. Lembrando, como eu falei antes da minha apresentação, que as apostas esportivas foram aprovadas no Brasil como modalidade lotérica. Então, isso abre uma possibilidade também, não só das loterias tradicionais, mas as apostas esportivas também serem licenciadas, não apenas em âmbito federal, como também em âmbito estadual e municipal. E então essa decisão do Supremo foi bastante importante para esse desenvolvimento do jogo de maneira geral, e o brasileiro é bastante apaixonado, né, pelo jogo, né, viaja a lugares incríveis, como Punta del Este, onde eu estou vendo o nosso palestrante uruguaio aí na tela, está presente, ou nos cruzeiros também, que vem na temporada de verão para o Brasil, ou lugares mais distantes, como os famosos Las Vegas, né, Atlantic City e outros lugares mundo afora aí, onde também o jogo é permitido. Então, a legalização do jogo de maneira geral é bastante salutar, vai acabar
com os cassinos clandestinos que proliferam por todos os cantos do Brasil, vai dar segurança jurídica aos investidores, vai dar uma proteção especial aos apostadores, né? Hoje em dia, os apostadores que são vistos como consumidores, eles já gozam da proteção do Código de Defesa do Consumidor, mas dentro do âmbito do jogo responsável, diretrizes de jogo responsável e evitar a ludopatia, né, que é o vício em jogo, também estará previsto nessa legislação nova que se está aprovando. Por exemplo, o projeto de lei 442 prevê até um registro nacional de proibidos, ou seja, para aqueles apostadores que realmente tenham se viciado, vão ser proibidos de jogar aqui no Brasil. Então, a fiscalização vai ser bastante intensa e o mercado regulado é o mercado que se desenvolve mundo afora, principalmente na Europa, onde temos as diretrizes, né, do jogo dentro do mercado regulado, Estados Unidos, que também, pouco antes da decisão do nosso Supremo Tribunal deles também permitiu, né, as apostas esportivas que acabam se proliferando em quase todos os estados americanos, né, com exceção de lugares tradicionais do jogo como a Nevada, né, onde fica Las Vegas. Então, de maneira geral, espero, né, que, diferentemente do que o doutor Alexandre acha que talvez a pauta não seja aprovada ainda esse ano, eu gostaria de ser muito otimista e esperar que realmente pudesse ir para a votação, que fosse aprovado, que quem sabe o presidente Bolsonaro não vetasse, mas se vetar, que isso realmente possa voltar para o Congresso e o Congresso derrubar o veto presidencial, para que finalmente, depois de tantas décadas de proibição, o jogo, de maneira geral, possa ajudar no desenvolvimento econômico e turístico do Brasil. Então, eu queria dar essa pincelada, acho que cobrimos vários aspectos aí do jogo das apostas e fico aberto a perguntas também. Agradeço ao Dr. Neil Montgomery pela sua exposição. Questiono aos demais participantes se há perguntas a serem direcionadas ao Dr. Neil, ou ao palestrante. Bom, sabemos, então vou direcionar uma pergunta para o Dr. Neil. Sabemos que a aprovação dos jogos e das apostas no Brasil é um fato social relevante, e isso não podemos negar. Os argumentos contrários consistem numa chamada pauta de costumes, e segundo os críticos, a aprovação de jogos e apostas como proposto traria uma série de consequências nocivas para a sociedade, como, por exemplo, a maior possibilidade de prática de crimes, especialmente de lavagem de dinheiro, e outras ilegalidades, como prostituição, ou outros delitos de menor gravidade. Eu gostaria do comentário do palestrante a respeito dessa questão e, enfim, sem prejuízo do que consta formalmente no projeto de lei em tramitação, mas saber a opinião pessoal dele a respeito. Obrigado, doutor André. Com certeza é sempre uma grande preocupação, mas hoje, no mundo em que vivemos aqui no Brasil, a situação é pior, porque nós temos um mercado não legalizado, não regulado, então realmente é um faroeste em termos de proliferação de cassinos clandestinos, bingos clandestinos, onde ninguém ganha, né? Não ganha o governo, porque não arrecada tributos, não ganha o mercado de trabalho, porque não dá para gerar emprego formal, não ganha o operador, o apostador, né, porque não goza das proteções devidas, provavelmente apenas o operador esteja se lucrando com essa situação. Mas também é operador que talvez não sejam empresas multinacionais que poderiam trazer ainda mais recursos para o nosso Brasil. Então, a legalização do jogo realmente compensa no sentido de que
ter um mercado regulado como tantos outros que temos aqui no Brasil, seja o mercado de valores mobiliários, enfim, vários outros mercados, só tende a se beneficiar da regulação. É o que aconteceu em outros países, e aqui na América Latina nós tivemos vários países, praticamente todos já legalizaram o jogo, né? Nossos irmãos próximos aí, no Uruguai, na Argentina, já tem o jogo legalizado há muito tempo, e é dentro da lei, né, que você vai ter essas proteções e os controles também, porque o operador que obtiver uma licença vai ter que ter uma série de controles de compliance, vai ter que ter a comunicação em tempo real com os órgãos fiscalizadores, com a Receita Federal, e né, os meios de pagamentos devem ser apenas aqueles autorizados pelo Banco Central. Então, vai ter todo o arcabouço jurídico para dar as proteções de todos os stakeholders que estejam envolvidos nesse mercado. Como eu disse também, a legislação atualmente em trâmite prevê a adoção de medidas de jogo responsável, de restrições no campo publicitário. Então, só, assim, realmente beneficia todo mundo ter um mercado regulado, legalizado, dentro de padrões internacionalmente aceitos, como sendo da melhor prática possível. Muito obrigado, Dr. Nil, pela resposta. Vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a importância da aprovação do projeto no sentido da arrecadação para o erário público. Esse ponto da tributação foi bastante polêmico na tramitação da Câmara de Deputados. Houve uma divergência entre as bancadas, mas é importante lembrar que o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo, né? Nós temos aí, considerando que as empresas terão seu registro concedido no Brasil para operar legalmente com CNPJ e com todos os registros válidos, nós já temos uma carga tributária considerada bastante excessiva, talvez não muito atrativa para o capital estrangeiro. Nós estamos falando aqui da tributação do IRPJ, do CSLL, PIS, COFINS, e ainda a discussão no projeto em tramitação da possibilidade de cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, uma alíquota estimada em até 17%. Né? É importante trazer à pauta não só a discussão sobre os tributos incidentes, mas especialmente sobre a base de cálculo. Internacionalmente, a experiência mostra que não se deve considerar o turnover, né? Ou seja, apenas o lucro, a receita total, né? Como base de cálculo, mas sim o chamado GGR, que é o Gross Gaming Revenue, que seria o resultado da subtração, né? Dos prêmios que são pagos aos apostadores, do resultado final que as empresas de apostas e jogos recebem. Né? Houve, ao que foi noticiado, resistência de alguns partidos, das bancadas de alguns partidos, e nós esperamos que esse ponto esteja superado e que o Senado Federal, quando da votação, venha considerar a base de cálculo mais adequada. Vamos dar prosseguimento. Pergunto aos demais se haveria mais perguntas. Vou passar a palavra ao Dr. Max Paul, que vai direcionar uma pergunta. A minha pergunta seria para o Dr. Alexandre. Nós falamos aqui da pauta dos costumes como sendo um dos argumentos contrários à aprovação, mas seguramente nós temos os argumentos numéricos, que nos Estados Unidos são muito válidos em várias situações. Aliás, a questão do mostre-me os números é um brocardo que todos nós conhecemos. O doutor Alexandre teria uma breve fala sobre que mercado nós estamos apresentando, quais ordens de grandeza estão em jogo nesse momento, com a aprovação ou não do projeto?
Desculpe, saiu truncado a sua intervenção. Você pode repetir? Claro, eu disse que nós acabamos de ouvir argumentos favoráveis e temos os desfavoráveis, que são as pautas contra os costumes, digamos assim, as pessoas que advogam que o projeto vai promover desserviços à economia e à sociedade. Entretanto, nós temos os aspectos econômicos, e eu acredito que os números nos favoreçam nessa hora. E isso é uma perspectiva muito comum nos Estados Unidos, eu perguntar, bom, mostre-me os números, o senhor poderia nos informar as ordens de grandeza, os valores que nós estamos tratando aqui quando estamos na perspectiva da aprovação de um projeto que vai gerar emprego, renda e tudo que já foi dito, mas, enfim, quais são os números em jogo que nós temos hoje, os valores que isso vai agregar à economia? Isso é um levantamento feito com bastante propriedade por uma ONG, que é a Associação do Jogo Legal, comandado pelo professor da Universidade Federal Fluminense, professor Magno, que tem números projetados. Eu tenho uma certa restrição de falar disso, porque, na verdade, não são números sugeridos, ou são números que têm base de cálculo ainda muito pouco factíveis, no sentido da gente poder apurar com credibilidade. Ou seja, ele fez uma numeração, ele agrega uma numeração, ou um universo, que transita pelo aspecto da mensuração de jogos em aposta eletrônica ou de aposta remota pela internet, mais processos que envolvam jogos ilegais, como o jogo do bicho. Só que as fontes de apuração disso são discutíveis. Os números são bastante interessantes, mas eu vou me furtar a não responder ao senhor agora, porque eu preferiria que o professor Magno ele mesmo trouxesse esses números a partir das fontes confiáveis que ele dispor. Poderia trazer isso no futuro próximo, mas poderia também mandar um link de acesso do professor Magno para os senhores poderem dispor desses números que ele alega que são números com bastante credibilidade. Agradeço ao doutor Alexandre, realmente números são sensíveis e é importante que nós tenhamos uma ordem exata e um cuidado ao divulgá-los. Eu vou dar prosseguimento, então, ao nosso evento e nós vamos iniciar a parte internacional deste. Nós vamos passar a palavra ao Dr. Javier Chá, consultor e empresário no Uruguai, que vai nos contar um pouco da experiência internacional na implementação e na legalização de jogos e apostas nos respectivos países dos quais tem conhecimento, mas antes nós gostaríamos de divulgar um vídeo introdutório que resume um pouco da experiência de cassinos no Uruguai. Parece que tivemos um problema com o áudio do vídeo, vamos tentar sanar. Nós tivemos um problema no áudio do nosso vídeo, né? Mas acho que não é segredo. Aqueles que conhecem o cenário de apostas e cassinos e jogos no Uruguai,
em outros países da América Latina. E exatamente, dando prosseguimento ao nosso evento, eu vou passar a palavra ao Dr. Javier Chá, a quem agradeço a presença, que poderá compartilhar conosco seu conhecimento, especialmente a sua experiência internacional com relação ao tema. Muito obrigado, muitas graças. Com a palavra, o Dr. Javier Chá. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir con ustedes este tan interesante tema de exposición y de discusión. Yo he sido durante 10 años el director general de los casinos del Estado en Uruguay y además he tenido la oportunidad de visitar varios países y participar en muchos foros internacionales referidos al tema de los casinos y el gaming a nivel internacional. Me llamaba mucho la atención el tema del debate sobre los argumentos en favor o en contra del establecimiento de un marco jurídico positivo, regulatorio, para abrir un mercado en cuanto al gaming y los juegos de casino. Realmente los argumentos en contra, nosotros hemos tenido una experiencia de discutir esto en Cámara de Diputados en Uruguay, generalmente los argumentos en contra están asociados a dos grupos de argumentos. Uno, los de carácter religioso, y los segundos están vinculados a los perjuicios que puede tener el juego de casino y el gaming a nivel social, entendido como un problema de salud pública. Pero bueno, hay argumentos muy poderosos que tienen que ver con la transparencia propiamente de lo que es la vida social y la vida de un Estado. Partimos de la base que el juego, el gaming y las apuestas son una tradición prácticamente milenaria y que en los países justamente donde el juego ha sido prohibido o no está asociado, no está legalizado o regulado, sin embargo ofrecen en todo caso lo que puede considerarse como un escenario muy peligroso, que es el juego ilegal, el juego clandestino, sin posibilidades de control, de seguridad, de protección, y bueno, eso por supuesto genera todo un escenario propicio para todo un circuito ilegal que se produce en distintos países donde el juego no está permitido, pero sin embargo existe. Brasil es puesto justamente a nivel de lo que son los seminarios, los simposios, las discusiones internacionales como un ejemplo de un país donde el juego no está autorizado y sin embargo la industria del juego es muy grande y tiene un gran tamaño. Prácticamente uno de los mayores de América Latina, pese a no estar autorizado. Por tanto, este tema es un tema políticamente muy interesante de poder debatir y discutir. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con los países donde el juego de casinos, el gaming, sobre todo ha sido autorizado y tiene marcos regulatorios, hay una experiencia comparada bastante importante, donde se pueden obtener distintos ejemplos. Es la oportunidad de abrir un mercado como el mercado brasileño. Creo que si se materializa, si se aprueba, si se conquista, sería un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con la apertura de un mercado muy importante para la industria del gaming a nivel internacional. Estamos hablando de un país, no voy a explicarles eso a ustedes como es su propio país, pero desde la visión externa es prácticamente un subcontinente y tiene un desarrollo ya estrictamente materializado en todo lo que tiene que ver con sus grandes ciudades y un circuito turístico de los más importantes a nivel internacional en todo el mundo. Asociar a los grandes servicios de calidad, de resorts, de hotelería, destinos importantes, grandes ciudades que tiene Brasil, la posibilidad también de desarrollar la industria del juego, bueno, creo que tendría para todo lo que es el sector turístico brasileño, para las oportunidades de empleo, para aquello que concierne a la posibilidad de generar puestos de trabajo y sobre todo para el Estado, un gran ingreso, lo que tiene que concierne a los impuestos, que sería muy interesante la posibilidad de medirlo, desarrollar y hacer una evaluación de cómo sería eso a futuro. Sería muy importante tener en cuenta para cualquier inversor en lo que tiene que ver como una mirada a un mercado, una mirada a lo que podría ser el mercado brasileño, hay como 4 o 5 factores que son fundamentales. Uno, obviamente, para cualquiera que vaya a invertir es conocer su negocio, conocer profundamente cómo se articula el negocio,
qué expectativas hay con respecto al negocio. He estado acostumbrado a escuchar a veces visiones demasiado optimistas de gente que piensa, bueno, que poner casinos o poner establecimientos de gaming es algo sencillo y es solo instalar los locales y ponerse a esperar las ganancias. Eso no funciona así, eso conduce a graves frustraciones. Más allá de conocer estrictamente qué consiste el negocio, también es necesario conocer, obviamente, el mercado. Pero hay algún elemento que a veces es subestimado y que también es tan importante como conocer el negocio y como conocer el mercado, es conocer profundamente el marco jurídico, la regulación en la cual cualquier inversor va a tener que estar enmarcado si pretende estar presente y desarrollar una opción de inversión en ese país. O sea, la forma jurídica en la que el Estado se va a relacionar con el privado al momento de esta inversión, o sea, el marco regulatorio, constituye algo central y de gran importancia, ya que representa, bueno, la posibilidad, es un elemento central para poder planificar la inversión, para tener un proyecto de inversión y poder darle un marco estratégico en los próximos años. Nosotros en Sudamérica, que es lo que más conozco, tenemos distintas opciones acerca de ese marco regulatorio o cómo el Estado concibe la relación con privados a nivel de lo que es su regulación, su marco jurídico. Tenemos ejemplos que son estrictamente, el Estado se relaciona con privados a partir de proyectos que son de índole privada. La relación con el Estado tiene que ver luego con el control de ese proyecto y con los impuestos que se le cobran. O tenemos marcos mucho más restrictivos, como el uruguayo, donde las relaciones son a partir de un marco regulatorio preciso, donde el juego es monopolio del Estado, y en todo caso la relación con privados se hace a partir de autorizaciones expresas que hace el Estado vía ley en el Parlamento o vía decretos del Poder Ejecutivo. Hay otra mezcla ahí también de presencia del Estado y de presencia de privados, que es el caso argentino, y en todo caso el caso chileno es mucho más representativo de lo que es la instalación propiamente dicha de emprendimientos privados. Pongo el acento en ese marco regulatorio, porque ese marco regulatorio es lo que va a dar certezas a la inversión. Ese marco regulatorio a veces pensado, bueno, si es muy restrictivo, puede ser desalentador o puede ser un dato negativo para aquel que piense invertir. Pero también hay marcos regulatorios que fueron muy abiertos y que luego representan un marco demasiado laxo, demasiado penetrable para que cualquiera invierta y cualquiera desarrolle opciones de juego en cualquier lado. Eso tampoco es deseable, ni siquiera es bueno para la industria, por lo que genera una polución, como el caso peruano, de una cantidad de emprendimientos, de una cantidad de posibilidades de competencia en lo que tiene que ver con emprendimientos privados de juego de casino, que luego lo que produce es que nadie gane dinero, que nadie tenga renta, por la cantidad de emprendimientos y la falta de control que existe. Ese marco regulatorio, por tanto, para mí es un elemento central para el conocimiento y para la difusión del mismo y para la atracción de oportunidades de inversión. Porque Brasil, a pesar de que uno puede imaginar un país donde está el juego prohibido, bueno, para esto tendría que tener una cantidad de elementos no conocidos, puede ser un mercado virgen para poder ver cómo uno se desarrolla. Eso no es así, porque el mercado brasileño es conocido, tiene un altísimo desarrollo a nivel de lo que es su segmento turístico, pero además tiene, en lo que respecta a sus principales ciudades, que son enormes, una gran población, una cultura de esparcimiento y una cultura de diversión muy cosmopolita, que hace, por ejemplo, que los brasileños no tengan juego en su país, pero son excelentes clientes de los destinos turísticos con juegos de casino en otras latitudes, en otras regiones. Lo digo porque, bueno, los brasileños van a jugar a los casinos de Las Vegas, los brasileños están presentes y juegan en el Caribe, sobre todo aquellos segmentos de buenos ingresos, por supuesto, y son clientes, los principales clientes de lo que es las ofertas de juego de casino que existen en mi país, en el destino principal turístico que tenemos, que se llama Punta del Este. Allí justamente los principales clientes de los resorts de mayor categoría, los hoteles 5 estrellas que existen, son estrictamente brasileños. Máxime ahora, ¿no?
por supuesto que ahora con mucho mayor firmeza, ya que nuestro otro gran cliente, Argentina, bueno, padece problemas económicos internos bastante severos, y eso ha generado unas diferencias cambiarias muy importantes que hace, bueno, que se deprima la cantidad de argentinos que visitan el Uruguay, y que en Punta del Este las temporadas exitosas estén dependiendo justamente de la visita de brasileños. Así que creo que más allá de que sea un mercado donde el juego no está autorizado, uno entiende, conoce y sabe algunas certezas. Tiene, para cualquiera que vaya a planificar emprendimientos ambiciosos, tiene un país que es muy heterogéneo, que tiene distintas subculturas y distintas regiones, que tiene una gran contradicción y heterogeneidades económicas, pero que los agrupamientos en las grandes ciudades constituyen mercados muy suculentos y muy apetitosos a partir de la gran población y a partir de que hay segmentos de alto poder adquisitivo que sirven para consumir servicios de calidad en cuanto a esparcimiento, a diversión y hotelería. Por otra parte, la experiencia que tienen los brasileños como clientes a nivel internacional hace que cualquiera diga, bueno, si son tan buenos clientes cuando viajan, serían también buenos clientes estando en su país, y por tanto que vale la pena pensar distintos emprendimientos. En el juego de casinos a nivel internacional, en lo que tiene que ver con el gaming en general, hay como dos partes muy importantes, como dos consideraciones, dos ámbitos, dos áreas del gaming que son las principales a analizar. Ha habido una revolución en el gaming a nivel internacional a partir del desarrollo de lo que son los slots. Antes, si pensábamos en los juegos de casinos, de cultura de juegos de casinos antaño, hace mucho tiempo, en el pasado, estaban todos asociados a los juegos de mesa, a los juegos de paño, a la ruleta, el blackjack, el punto y banca, los craps, etc. Ese tipo de juegos tenía una clientela y tenía un segmento de personas que consumían y que practicaban ese tipo de juegos muy limitado, era muy cementado. La aparición de las máquinas electrónicas de juego de azar, lo que popularmente se llama slots, ha sido la revolución del juego, ¿verdad? Porque lo ha masificado, porque ha hecho que los clientes ahora sean de cualquier edad, porque ha hecho fundamentalmente que la mujer participe de este tipo de juegos, y los juegos antes de mesa estaban muy considerados como un juego reservado para hombres. La expansión de ese tipo de oferta ha reconvertido y reestructurado toda la industria de los juegos de casino en todo el mundo. Cualquiera que vaya a un casino en Las Vegas, o un casino en Macao, o cualquiera en Atlantic City, o a Punta del Este, o a lo que venga, se va a dar cuenta que en todo caso la estructura de los casinos ha cambiado muchísimo. Hay una oferta masiva y popular que son los slots, y uno va a tener un casino articulado básicamente con un ancla muy poderoso y muy fuerte, que son los slots. Va a haber miles de slots. Y luego los juegos de mesa, los juegos de ruleta van a tener un lugar un poco distinto, con un layout distinto, con una atracción, con un tipo de llamado distinto dentro de lo que es el layout general, que está dirigido a determinados segmentos y a determinado público. Y básicamente lo que tiene que ver con los grandes casinos que pertenecen a hotelería 5 estrellas, se articulan con salas VIP y con lugares reservados para justamente un público que va a desarrollar, muy cementado, muy pequeño, que va a desarrollar apuestas importantes en lugares reservados. Ese juego, el juego de paño, las mesas de paño, lo que se consideran los juegos tradicionales, la ruleta, el blackjack, etc., cada vez más está siendo estrictamente articulado e instalado en una oferta de casino que necesita obviamente de hotelería. Necesita, por supuesto, un sustento y un respaldo hotelero importante con servicios de calidad, porque justamente para atraer el público que consume, que practica ese tipo de juegos, hay necesidad de brindar el servicio de calidad, pues es un público exigente y que tiene que ver básicamente con un público de altos ingresos. Muy distinto es la otra vertiente, donde en la parte de slots no es estrictamente policlasista, no tiene un nivel económico estricto, no tiene una cultura estricta, sino que son lugares de superficie donde
la idea de la rentabilidad va asociada a la cantidad de visitas que exista, como cualquier negocio de superficie. Bueno, Brasil ofrece cualquier posibilidad al respecto, ¿no? Un mercado tan poderoso y tan numeroso, bueno, está la posibilidad de pensar una estructuración básicamente de casinos a nivel electrónico, con una cantidad con un potencial de clientes muy importante, como también brindar servicios de hotelería de calidad, que posibiliten la posibilidad de atracción a un público más segmentado, de nivel socioeconómico más elevado, pero que obviamente tiene un nivel de contribución, de apuesta y de capacidad de juego mucho más importante. Por tanto, en lo que refiere al mercado, obviamente, un mercado brasileño abierto a las posibilidades de inversión en este segmento, sería toda una generación de oportunidades para la industria, y bueno, creo que habría toda una posibilidad de participación y de atracción del mercado brasileño hacia las inversiones muy importante. Otro elemento central, que es más referido a la visión del Estado acerca de esto, es cómo las energías económicas poderosas que desatan el tema del gaming y los juegos de casino, bueno, más allá del tema del desarrollo de lo que es todo el segmento, todo el sector económico del turismo, también pueden desarrollar otro tipo de objetivos del Estado, ¿no? No solo en lo que refiere a la capacidad de empleo, no solo porque pagan impuestos, sino también porque son energías económicas que pueden cooperar con el Estado a conseguir algunos objetivos que gobiernos locales, gobiernos estaduales se fijen, ya sea el desarrollo del sector turístico o el desarrollo de otro tipo de asuntos. En mi país, por ejemplo, en Uruguay, hay algunos ejemplos exitosos que tienen que ver, bueno, con lo que fue el pensamiento de que el Estado iba a utilizar estas energías de forma estratégica. Allí, por ejemplo, la inversión central en Punta del Este, en lo que fue el desarrollo primero del Hotel Conrad, del Hotel y Casino Conrad, y luego Enjoy, significó no solo, bueno, tener un casino y brindar servicios de calidad, sino significó un fuerte impacto de mejora de todo lo que, de la percepción internacional, del conocimiento internacional de Punta del Este. Tener un hotel de 5 estrellas de esa dimensión, hasta hace poco el más grande, el más importante en Sudamérica, en lo que tiene que ver con la capacidad, la categoría y el casino que ofrecía, significó colocar a Punta del Este en lo que era la ruta de los cruceros a nivel internacional. Eso para Brasil quizás no significa un gasto importante, porque obviamente tienen distintos destinos turísticos donde pasan cruceros. En Uruguay antes no había eso, no había esa posibilidad. Y no estar en la ruta de los cruceros a nivel internacional es como no estar en el mapa del turismo más importante y más, bueno, de mayor aporte per cápita a los países en el mundo. Eso, la posibilidad de constituir ese hotel significó esa gran oportunidad para Punta del Este. El otro casino privado que tenemos en Uruguay es un casino que se llama del Hotel Carrasco de Montevideo, y allí también fue un objetivo de una asociación donde la inversión privada también vino a solucionar un problema del Estado. Había allí un gran hotel que había sido un hotel del Estado, prácticamente en situación de abandono, arruinado, y que generaba una presencia degradante para lo que era toda una zona de Montevideo. Gracias a la inversión privada, se pudo lograr que ese gran edificio tradicional, de principios del siglo pasado, con una cantidad de suntuosidades, muy hermoso, pero obviamente muy difícil de mantener, se pudiera recuperar a pleno y tuviera, bueno, hoy la posibilidad de tener un hotel con el servicio de Sofitel y un casino muy importante que maneja la empresa Codere. Significó recuperar todo lo que era la majestuosidad de un barrio, de una zona de Montevideo, de una zona de altos ingresos, que estaba realmente arruinada con lo que había ahí, de un edificio abandonado. Pasó a recuperarse prácticamente toda esa zona y pasó a constituirse nuevamente como un centro de atracción turística en la ciudad de Montevideo, visitado por muchos visitantes internacionales. O sea, le sacó un gran problema de encima al Estado. Bueno,
y se pudo lograr mejorar algo que hacía 20 o 30 años estaba arruinado y sin destino. Ese tipo de cosas me parece que tienen en gobiernos locales o en gobiernos estaduales pueden ser de interés, o sea, donde el tipo de solución que viene a ofrecer la instalación de un casino no puede ser simplemente visto como que vamos a explotar un negocio donde la gente va a jugar y allí vamos a tener la ganancia y la renta. A veces creo que es mucho mejor amigar la inversión con necesidades del Estado y con necesidades de la sociedad, para que vencer lo que son los prejuicios, lo que son las visiones negativas acerca de lo que es el casino y el gaming. Por tanto, ese tipo de elementos también, desde la visión del Estado, puede estar presente y la visión del privado podría manejarlo o tenerlos en cuenta. Creo que el otro elemento que podemos manejar o aportar tiene estrictamente que ver con la posibilidad de orientar el plan de negocios a la percepción de algunas cosas que son relevantes y que en mi país han sucedido, y que tiene que ver con tener cuidado con el tipo de proyecto que se va a realizar. Vuelvo a repetir, en mi país sucedió y llegó al fracaso a muchos proyectos la subestimación de lo que es la complejidad también de este rubro. Muchos han pensado en su momento que invertir en casinos era, bueno, simplemente abrir el casino y que íbamos a tener una multitud de gente asistiendo y jugando, y que era relativamente sencillo y que la inversión iba a rotar rápidamente. Eso estrictamente no es así. No es así. Hay una ventana, hay un periodo de ventana donde la inversión no termina cuando se inaugura el casino, sino que hay que seguir invirtiendo, porque es un negocio que el casino tiene que ver básicamente con la construcción de novedad, la atracción, un plan de marketing muy sólido que consume recursos, tiene que ver con publicidad, tiene que ver con seducción, tiene que ver con generar un estado de convocatoria permanente que permita que el casino sea una fiesta, el casino sea un lugar de esparcimiento, por lo que estamos vendiendo es entertainment, estamos vendiendo entretenimiento. La venta de la antigua idea de que venga aquí a apostar está dirigida a un segmento muy estratificado, muy pequeño. La convocatoria masiva es venga a entretenerse, venga a divertirse. Y cuando todos los amenities que hay que desplegar para que esto sea un negocio exitoso, para que el casino sea un negocio exitoso, tiene que ver con generar ese estado, ¿no? Ese hotel 5 estrellas, ese hotel que va a tener un casino, tiene que generar una cantidad de atracciones, tiene que tener restaurantes de categoría, tiene que tener lugares de eventos, tiene que comprometer shows musicales, eventos importantes, tiene que tener la capacidad de seducir clientes, de realizar invitaciones, porque cuando todos esos servicios, que son los periféricos y que rodean al casino para que el casino sea exitoso, decaen o no tienen la suficiente inversión o no tienen la suficiente ambición, el negocio declina en toda su manifestación. Esa es la clave de negocio de los casinos asociados a hotelería en todo el mundo. El casino es un ancla central alrededor del cual hay una cantidad de servicios periféricos que son utilizados básicamente para motivar, mejorar la atención al cliente, para que el cliente se sienta lo más confortable posible, y para que libere tiempo, y para que genere motivación, y esparcimiento, y ganas y diversión, para que vaya a jugar al casino. Si eso no está garantizado, si no hay una atención al cliente que sea justamente de una gran capacidad de generarle situaciones positivas, bueno, obviamente lo que se genera es decepción, frustración y el negocio decae. Por tanto, es un negocio que debe pensarse como un proyecto estratégico y que debe tener una visión bastante importante al momento de generarlo, con una visión de mediano plazo. No es para nada el tema de que nos ha tocado ver en experimentos fallidos, que es abrir el negocio y pensar que en 3 meses, en 6 meses vamos a hacer un éxito, y que en 4 o 5 años se genera una rotación de la inversión así, demasiado importante. Los malos cálculos de inicio han generado muchas dificultades, no aquí, no en mi país, sino en varios países. El
a ver, la subestimación, por ejemplo, de los mercados en cuanto a su cultura de esparcimiento. No conocer la cultura de esparcimiento de un mercado puede llevar a que, por más numeroso que sea, luego el tipo de esparcimiento que uno ofrece sea rechazado. El no tener claramente establecido cuál es el tipo de gaming que vamos a ofrecer, cuál es el mix que vamos a ofrecer en cuanto a slots y cuántos juegos de paño, y cuál es la ponderación que podemos hacer de esa inversión. Si no está claramente entendido que eso tiene que seguir renovándose año a año, me puede conducir a experimentos fallidos, porque justamente los slots lo que indican es que hay un porcentaje de renovación anual muy importante para que pueda salir adelante el negocio y conquistarse nuevos elementos. Por tanto, hay una cantidad de complejidades que hay que tener en cuenta cuando se diseña el proyecto, y que, bueno, reitero, el conocimiento básico del mercado, el conocer estrictamente su negocio y saber cuál es la forma de desarrollarlo. El tener un management muy importante que conozca su negocio y a partir del profundo conocimiento de ese negocio sea capaz de liderarlo. Y liderarlo también internamente, que decirle que sea el líder de un recurso humano que es muy específico. Y tener luego la posibilidad de estudiar profundamente y conocer el marco jurídico con lo que nos vamos a relacionar con el Estado es muy importante para cualquier aproximación. Ojalá que Brasil tenga la posibilidad de abrir su mercado, porque tiene todas las posibilidades, todas las condiciones para poder atraer inversiones y para poder ofrecerle al mundo, obviamente, además de todas las bellezas naturales, los fantásticos desarrollos que tiene en materia turística, bueno, también una opción de juego y de gaming que, bueno, ponga en foco al Brasil también ese plan. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Javier Chá. Muitas graças. Nós que agradecemos a sua participação. Esperamos que a experiência do Brasil seja tão exitosa quanto a do Uruguai nesse sentido. Eu gostaria de abrir para perguntas e perguntar se algum dos participantes teria alguma pergunta para o Dr. Javier. Dr. Neil Montgomery, por favor. Javier, buenas tardes, mucho gusto. Me permito hacer mi pregunta en castellano. Sí. Ha hablado muy bien sobre el éxito que Uruguay ha tenido en el juego y cómo eso ha ayudado a desarrollar lugares como Punta del Este, como un centro internacional del juego, un gran centro de atracción hasta de los cruceros, como dijo, ¿no? Y también dijo que Punta del Este es un destino muy querido por los brasileños, ¿no? Y su país, que es un país chico, ¿no? De algunos millones, no bien menor que Brasil. ¿Usted ve como una amenaza real la legalización de los casinos en Brasil, como algo que pueda hacer con que los turistas brasileños del juego dejen de viajar a Uruguay y se queden aquí en Brasil para jugar en sus casinos locales? ¿Eso de alguna manera sería alguna amenaza al Uruguay, al juego que está bien desarrollado en Uruguay? Yo no lo veo estrictamente como una amenaza. Veo que sí que va a haber, obviamente, un nivel de competencia distinto a lo que tenemos hoy. Yo veo que la competencia también puede llevarnos a elevar estándares de calidad y tratar justamente de venderle las mejores condiciones a lo que tiene que ver con el desarrollo de la inversión y el desarrollo de un marketing positivo. En Uruguay sí tenemos los brasileños en Punta del Este, son locatarios. Creo que debe haber más brasileños que uruguayos en temporada. Y nos encanta y nos parece fabuloso que vengan, porque para eso está hecho. Tienen una presencia muy importante. En Uruguay hay dos sectores de juego, ¿no? Fíjese que si será estricto los argumentos que yo daba hoy sobre el tema de la legalización del juego y el por qué, básicamente como una cuestión realista de aquello que existe y va a existir, más allá que el Estado quiera o no quiera, va a existir, es mucho mejor regularlo, y tiene un tamaño importante, es mucho mejor regularlo, controlarlo, ponerle leyes, brindar seguridades, y que el Estado tome su tajada de aquello que más allá de su voluntad va a existir de todas maneras. En Uruguay el origen de la legalización del juego partió de la base del juego de lotería o juego billo que tienen allí en Brasil, era de tal magnitud
era de tal magnitud, era tan popular y tan importante, que fue mejor legalizarlo que combatirlo. Porque combatir no tenía ningún sentido, ¿no? Sí. Cuando hay una aprobación social sobre algo, cuando hay algo que reúne prácticamente, es una realidad consumada a nivel de cantidad de gente que lo practica, bueno, dar una batalla contra la propia modalidad de vida de la gente parece un sinsentido. Entonces mejor regularlo y aceptarlo. ¿Cómo será eso? Digamos que el propio Estado es está presente en el mercado del juego y es el principal protagonista. Los casinos del Estado de Uruguay son los que tienen la mayor parte del mercado. En Uruguay hay 2 casinos que son privados, los que mencioné hoy, el Conrad Enjoy y el casino del Hotel Carrasco, ¿no? Luego hay algunas casas que son de asociación mixta entre privados y el Estado. El Estado propiamente dicho, solo el Estado tiene casinos, tiene básicamente salas de slots. Es el principal protagonista del mercado. Es el de mayor tamaño el Estado en lo que tiene que ver con la recaudación de juego en Uruguay. Así que me parece que en esas 2 dimensiones hay uno que está mucho más volcado al mercado interno, que es todo el trabajo del Estado, de los casinos del Estado. El mercado externo, que tiene básicamente que ver con visitantes y con turistas, obviamente lo tiene que explotar el privado, porque el Estado no puede hacerlo. Porque el Estado no va a ofrecer pasajes de avión, el Estado no va a ofrecer buffet gratis, no va a ofrecer tragos de cortesía, no va a ofrecer paseos, no va a ofrecer shows musicales, no va a traer a artistas de primer nivel para que sus clientes se sientan confortables y contentos. No va a poder realizar todo eso. Ese tipo de segmento de desarrollo del juego no es para el Estado, es para que lo desarrollen los privados. Y por tanto, allí es donde el privado tiene la posibilidad de establecer, inteligentemente el Estado deja ese segmento para que lo haga el privado, porque es el privado quien puede desarrollar esa inversión, ¿no? El Estado no va a tener hoteles, no va a generar hotelería, no va a manejar restaurantes. Bueno, ese tipo de cosas lo tiene que hacer el privado. Y bueno, y allí creo que el que mejor lo haga, asociado al entorno que tenga, es el que tendrá mejores condiciones de competir. Hasta hoy nosotros contamos con una visita básicamente de brasileños que provienen, no, fíjese, no básicamente del estado que tenemos limítrofe, que es Río Grande do Sul. No, la gente de Río Grande do Sul no es la que participa básicamente de esto. Nosotros lo que tenemos es una gran clientela paulista que visita Punta del Este. Son los paulistas los que van a Punta del Este. Y nos parece que son los paulistas porque tienen, bueno, además del efecto numérico, la gran población de São Paulo, allí hay estratos socioeconómicos elevados que permiten poder costear económicamente servicios de calidad. Y además el paulista es alguien que tiene una cultura de la diversión, del esparcimiento, del gaming, mucho más cosmopolita y desarrollado, ¿no? Y que no solo le basta con destinos como Uruguay. Yo tengo amigos paulistas que he conocido a través de otras actividades que vienen a Uruguay, que van al casino y luego le pregunto, ¿te volvés a São Paulo? No, sigo para Aruba porque me invitaron de Aruba. También voy a un hotel con casino en Aruba. Bueno, hay un segmento brasileño que tiene ese tipo de posibilidades que no está en Uruguay, que está en Brasil. Nosotros somos un país que tiene menor población que Río Grande do Sul. Entonces, y no tenemos ese nivel, esa estructura de posibilidad de segmentación para públicos tan elevados. Yo creo que quizás para el Conrad, y quizás para los hoteles privados y los casinos privados, que son 2, obviamente la apertura de inversiones en este segmento en Brasil podrían ser establecidos como una zona de riesgo o desafío. Entiendo que deberían ser desafíos. Igual, Punta del Este hay uno solo. Hasta por ahora, digamos, parece ser un destino muy apetecible. Brasil tiene otros lugares formidables para desarrollar, pero bueno, hasta ahora Punta del Este parece muy sólido y en desarrollo en ese rubro. Igual no está pensado solamente para el público brasileño, ¿no? Nos están faltando los hermanos argentinos que hoy por hoy atraviesan una serie de dificultades demasiado importantes que los ha hecho, bueno, decrecer en su capacidad de visita y su capacidad de concurrir a nuestro principal destino turístico.
Muito obrigado, doutor Javier. Muitas graças. Uma última pergunta. Qual a estrutura de controle e monitoramento governamental dos cassinos no Uruguai? Poderia nos responder? ¿Cómo no? Los dos casinos privados que existen en Uruguay están controlados directamente por uno de ellos, pertenece al gobierno central y está controlado por la Auditoría General de la Nación, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, el que se encarga de controlar al Hotel Enjoy Conrad a través de una unidad que es la Auditoría General. Lo que hace la auditoría, obviamente, es controlar todos los balances, ingresos, egresos y toda la legalidad del proceso, y obviamente también auditar para que tener claramente que establecido que lo que se está aportando en impuestos y lo que se aporta también como porcentaje establecido en el contrato se cumpla de tal manera. ¿De acuerdo? En el caso del Hotel Casino Carrasco, ese pertenece a lo que es el departamento de Montevideo. Era un casino que pertenecía al departamento de Montevideo, no estrictamente al Estado central. Entonces, quien lo controla es una unidad justamente de la Intendencia de Montevideo, que es la encargada de controlar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del contrato que lo une con esa concesión, porque es un edificio que era del Estado, que fue concesionado, fue dado en arrendamiento a el privado con una cantidad de condiciones que lo controla la Intendencia. El resto de los casinos, digamos que son casinos del Estado, que son algunos muy grandes, otros pequeñitos, que están presentes en distintas ciudades pequeñas del interior del país, pero también con una presencia importante en Montevideo, esos son explotados directamente por el Estado. Así que el Estado se controla a sí mismo, porque los explota directamente el Ministerio de Economía y Finanzas a través de una unidad del Ministerio de Economía que se llama Dirección General de Casinos. Muito obrigado, muitas graças. Bom, dando continuidade ao nosso evento, questiono se há mais perguntas de algum participante, sendo direcionadas a qualquer dos palestrantes. Doutor Javier, temos mais uma pergunta. Quais seriam os números que a economia local uruguaia que o senhor estimaria que estariam relacionados à atividade de jogos e apostas? Básicamente lo que concierne a juegos de casinos o en general. Los dos. Los dos. Por favor. Los uruguayos, en lo que tiene que ver con casinos, están en un orden de 400 millones de dólares anuales, en lo que refiere al tamaño de lo que son las recaudaciones brutas que hacen tanto los casinos del Estado como los casinos privados. Y básicamente tienen un orden de unos 200 millones de dólares lo hace la recaudación bruta de los casinos del Estado, y hay unos 185 o 180 millones que en situación no pandémica, en situación no crítica, sino en situación normal, tenía que ver con el Hotel Conrad y otras posibilidades privadas de juego que existen. Si le agregamos ya juegos de la lotería, de apuestas deportivas, y lo que concierne a la lotería y otros juegos lotéricos, bueno, ya ahí estamos en el orden pasando los 600, 700 millones de dólares anuales. Ok, muito obrigado, muitas graças. Dando prosseguimento, alguma pergunta mais? Bom, teria uma última pergunta ao Dr. Neil Montgomery, se dentro do projeto de lei 442 ou em outra norma aprovada no Brasil, se haveria restrições com relação à participação de capital estrangeiro
nesse mercado de jogos e apostas? Não, não haveria nenhuma restrição, pelo contrário, até assim no campo das apostas esportivas, em que a gente espera a regulamentação pelo decreto presidencial, né? Vazou uma minuta de possível decreto alguns meses atrás, e foi bastante salutar lá ver que o governo federal, que finalmente adotou o modelo da autorização, porque existem dois possíveis modelos de licenciamento, de autorização ou de concessão. O de concessão implica um processo licitatório mais complexo, com número limitado de licenças, enquanto a autorização permite que sejam dadas licenças mais numerosas, desde que os operadores cumpram determinados requisitos jurídicos, financeiros, técnicos, de segurança, enfim, todos os requisitos. Então, dentro dessa modelagem da autorização, pareceu muito salutar que a minuta do decreto presidencial prevê a possibilidade para os operadores estrangeiros, que são hoje os que mais acessam o mercado brasileiro no segmento apostas esportivas, lembrando que um estudo recente, se não me engano, da Fundação Getúlio Vargas, apontou que existem entre 450 e 500 operadores que hoje acessam o mercado brasileiro. Então, dentro desse espectro, né, de número de operadores, o modelo de autorização é bem interessante e essa minuta prevê que o operador estrangeiro possa requerer uma licença, quer constituindo uma subsidiária aqui no Brasil ou abrindo uma filial. É importante salientar, né, que a empresa que requerer e receber uma licença tem que estar instalada no Brasil, né? Isso é muito importante, que isso confere uma série de proteções, não só ao governo como ao apostador, mas a forma de como essa instalação é feita pode assumir essas duas formas societárias sem nenhuma restrição de capital estrangeiro, né? Pode ser 100% de capital estrangeiro, e também a minuta também prevê a possibilidade de grupos se unirem em joint ventures, outras associações contratuais para requerer também a licença. Então, nada impediria, por exemplo, de um grupo brasileiro, eventualmente, se associar a um grupo internacional com expertise no segmento e requerer para essa nova empresa constituída a licença para operar as apostas esportivas. E no projeto de lei 442 também não há nenhuma vedação ao capital estrangeiro. Muito obrigado, doutor Nil. Com a palavra, o doutor Marcos Paulo. Bem, antes de dar prosseguimento e conclusão aos trabalhos, eu gostaria de fazer umas considerações sobre a última fala, e foi motivada pela pergunta do doutor André, sobre a participação de capital estrangeiro, sobre a modalidade de participação através de joint venture ou sociedade de propósito específico, o que seja. Um dos intentos, uma das nossas mais fortes intenções em elaborar esse evento era não apenas discutir o tema, mas também fomentar a aproximação, entenda-se, a atração de investimento, uma vez que o Texas é um grande parceiro do Brasil. Aqueles que ainda não têm notícia ou ciência, o Texas representa cerca de 25% de toda a transação corrente com o Estado brasileiro, ou seja, dos 100% que o Brasil comercializa com a América, cerca de 1/4, muitas das vezes, na maioria delas, mais de 1/4 de tudo que é exportado e importado para os Estados Unidos, passa pelo estado do Texas. Então, entendemos que esse tema é absolutamente relevante para que nós possamos aprofundar essas possibilidades e, na medida da evolução das propostas, buscar os meios para que tudo funcione da melhor forma possível. Dito isso, não sei se alguém mais teria alguma consideração sobre esse aspecto. Eu gostaria, então, de deixar registrado que o tema abordado no dia de hoje tratou das alterações nas regras brasileiras sobre jogos e apostas no Brasil. Sem a pretensão de exaurir o tema, podemos ouvir a experiência do Dr. Alexandre Sampaio, que apresentou o panorama do empresariado nacional sobre o tema. Em seguida, ouvimos os aspectos legais das reformas que estão sendo colocadas
em votação no nosso Congresso Nacional, pelo Dr. Neil Montgomery, e, ao final, podemos aferir com o nosso ilustre convidado do Uruguai, o Dr. Javier Char, tudo que essas propostas que nós estamos discutindo, de alguma maneira, já impactaram aquele país amigo ao sul do nosso Brasil. Esperamos que tenham gostado do nosso evento. Registramos os nossos agradecimentos especiais aos debatedores recém-referidos, assim como ao nosso estimado mediador e a todos os presentes, física e virtualmente. Sejam todos sempre muito bem-vindos às nossas atividades. Dou por encerrado o nosso evento. Novamente, muito obrigado.